Olá, boa noite. Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira o marco legal do combate ao crime organizado. Após voltar da COP30, a chanceler da Alemanha diz que todos ficaram aliviados ao sair de Belém. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. A votação do chamado Marco Legal do Combate ao Crime Organizado está marcada para esta terça na Câmara dos Deputados. Vamos a Brasília conversar com a Jaqueline Frison, já que as negociações em torno do texto também continuam. Boa noite para você. Oi, Adriana, muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Negociações por todos os lados, a todo vapor, viu? Olha só, os parlamentares ainda estão apresentando demandas para o relator do projeto, o deputado Guilherme Derrite, para que o texto seja aprovado no plenário. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, esteve com o relator e afirmou em uma rede social que houve importantes avanços no texto. Já o presidente da Câmara, também uma postagem, disse o seguinte, que o marco legal é a resposta mais dura da história do parlamento no enfrentamento do crime organizado. Antes da votação desta terça-feira, o dia vai ser cheio de reuniões de ajustes. Está marcado o encontro para as 9 da manhã entre a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o relator do projeto, Guilherme Derrite, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. No começo da tarde, Mota se reúne com as lideranças partidárias. Tudo isso, claro, antes do início da votação. O Marco Legal do Combate ao Crime Organizado é o único projeto na pauta desta terça-feira. Alguns destaques devem ser apresentados, mas a expectativa, Adriana, é de aprovação do texto. Eu volto com você. A gente segue acompanhando, Jaque. Obrigada pelas suas informações. Boa noite. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu o primeiro lote de insulina glargina produzido por meio de parcerias. São mais de 2 milhões de unidades que reforçam o estoque do SUS e garantem tratamento para pessoas com diabetes tipo 1 e 2. A entrega aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo, e significa um avanço estratégico. Com a transferência de tecnologia para Biomanguinhos, da Fiocruz, o Brasil passa a produzir o medicamento nacionalmente. Ao todo, o investimento ultrapassa 500 milhões de reais dentro do novo PAC e deve resultar em até 70 milhões de unidades por ano. Analistas do mercado financeiro reduziram a projeção de inflação para este ano. Agora, a aposta é de 4,46%, abaixo do teto de 4,5% da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. As projeções para a taxa básica de juros e para o crescimento da economia foram mantidas nos mesmos patamares. Os dados são do boletim Focus do Banco Central. E o futuro da justiça brasileira foi discutido na Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. O Leonardo Aque tem todos os detalhes para a gente. Oi, Léo, boa noite. Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, disse que a população tem mais acesso à internet do que à justiça e que a tecnologia é ferramenta essencial para reduzir essa distância. O uso de inteligência artificial foi um dos temas centrais da discussão. Também foi debatida a utilização de videoconferência nas audiências e o emprego de robôs para agilizar os processos. Há 10 anos, o ministro Luiz Fux comandou a modernização do Código de Processo Civil. Na segunda semana da COP30, o vice-presidente Geraldo Alckmin cobrou resultados. O Brasil deve apresentar nesta terça um documento que tenta levar à solução do impasse nas negociações. Os principais negociadores correm contra o tempo. Cerca de 160 ministros de meio ambiente e representantes de alto escalão dos governos da COP30 sentam à mesa de reuniões para definir o compromisso dos países com o futuro. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o tempo das promessas já passou
e cobrou um desfecho nas negociações. Cada fração de grau adicional no aquecimento global representa vidas em risco. Por isso, esta COP deve marcar o início de uma década de aceleração e entrega. O Brasil conseguiu nesta segunda-feira um avanço importante, o apoio dos países para costurar um texto com os pontos mais polêmicos. A grande questão é garantir a aprovação de todos ao rascunho alinhavado. O Brasil pretende apresentar já nesta terça-feira o primeiro rascunho de texto, com temas como metas climáticas e o caminho para o financiamento das nações mais ricas aos países em desenvolvimento, como previsto no Acordo de Paris. 118 países apresentaram suas metas climáticas. Neste início de semana na COP, Geraldo Alckmin também se reuniu com o ministro de Meio Ambiente alemão e lançou o Recircula Brasil, uma plataforma para rastrear os resíduos plásticos no país. O presidente Lula vai voltar a Belém nesta quarta-feira para ajudar a impulsionar as negociações. E um comentário do chanceler alemão Friedrich Merz repercutiu muito mal na COP. Ele se encontrou com o presidente Lula em Belém e comentou, já em Berlim, que todos os jornalistas alemães que participaram do evento ficaram aliviados por terem retornado à Alemanha. Vamos ouvir. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben. Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que um discurso preconceituoso revela mais sobre quem fala do que sobre quem é falado. Indígenas bloquearam um trecho da BR-153 no Pará na véspera da inauguração da ponte que vai ligar o estado ao Tocantins. O bloqueio foi feito com toras de madeira em 2 pontos. Começou no meio da tarde e não tinha previsão de liberação. Somente ambulâncias e pessoas que precisavam de atendimento médico conseguiam passar. Até a viatura da Polícia Militar foi impedida de seguir viagem. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a manifestação. A BR-153 corta o território indígena Sororó, onde estão 8 aldeias da etnia Suruí-Aiquevara. Ao todo, cerca de 1.000 pessoas moram no território. Os caciques reclamam que os povos das aldeias nunca foram ouvidos sobre a rodovia, asfaltada nos anos 90 e que agora deve receber o triplo do movimento, com a inauguração da ponte sobre o rio Araguaia. O presidente Lula vai participar da cerimônia em Xambioá, na divisa do Pará com Tocantins. Quando faz uma pavimentação dessa, passa um asfalto dentro de um território indígena e não consulta, os impactados para saber o que vai causar de prejuízo para nós. O Palácio do Planalto não se manifestou. O INSS vai permitir que pensionistas e herdeiros de segurados mortos peçam a devolução de descontos ilegais. A partir de quarta-feira, o requerimento poderá ser feito pelo aplicativo Meu INSS e em agências do Correio. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou o plano de paz apresentado pelo presidente americano Donald Trump para a faixa de Gaza. Entre os pontos principais está a criação de uma força internacional que será responsável pela desmilitarização e controle temporário do território. Ainda não foram definidos quais países vão participar dessa ação. E Donald Trump pediu para os republicanos votarem a favor da divulgação dos documentos do caso Epstein. Não temos nada a esconder, disse Trump numa rede social. O bilionário Jeffrey Epstein foi encontrado morto numa penitenciária em 2019. Ele foi preso por comandar uma rede de exploração sexual. Para Trump, a oposição explora o assunto para desviar a atenção do sucesso do governo. Ele disse focar no que realmente importa, a economia e o combate à imigração ilegal no país. A OTAN divulgou imagens de um exercício militar no Mar da Noruega, em que uma embarcação desativada foi afundada durante um teste de armamentos. O vídeo registra o momento em que um submarino lança o torpedo que atinge o antigo navio usado como alvo.
A operação teve como objetivo avaliar o poder de fogo e a prontidão das forças navais da região. O exercício ocorre em meio ao aumento das tensões militares entre a Aliança Militar do Ocidente e a Rússia. Será velado nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, o corpo do cantor e compositor Jardim Macalé, que morreu aos 82 anos. Jardim Macalé é considerado um ícone da MPB. Estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, tratando um enfisema pulmonar e morreu em decorrência de um choque séptico e insuficiência renal. Jardim Zané da Silva nasceu no Rio de Janeiro na década de 1940 e ganhou o apelido Macalé ainda na infância. Começou a carreira nos anos 60 e se tornou um artista multimídia. Conhecido pela voz marcante e pela habilidade no violão, passeou por diversos ritmos e compôs sucessos como Hotel das Estrelas, Mal Secreto e Vapor Barato. Eu não preciso de muito dinheiro e não me importa. Com uma extensa discografia, Jardim Macalé lançou o último disco, Coração Bifurcado, em 2023. O presidente Lula postou que Jardim Macalé fez história como cantor e compositor de algumas das músicas mais brilhantes de nossa MPB e que sempre defendeu a valorização da cultura. O velório será aberto ao público no Palácio Capanema, no centro do Rio. Uma enorme perda para a música. E agora o esporte. Para o amistoso contra a Tunísia nesta terça-feira, Carlo Ancelotti deve fazer apenas uma mudança no time titular que venceu o Senegal. Wesley deve entrar na lateral direita. Lille, no norte da França, é uma das maiores cidades do país. Na história, foi invadida pelos alemães na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E nas duas vezes se reconstruiu. É nesta renascida Lille que o Brasil vai jogar contra a Tunísia amanhã. Na seleção brasileira, a liderança hoje é italiana. O técnico Carlo Ancelotti está conseguindo reconstruir uma equipe que parecia desacreditada. Aqui na Europa dizem que ele acordou um gigante. Habitualmente tu mostro tu tem medo. Isso é importante. No hemos despertado a nada. Estamos trabalhando para chegar na melhor condição possível na Copa do Mundo. O time titular do Brasil deve ter Ederson no gol, Wesley como novidade na lateral direita, Éder Militão e Marquinhos na zaga e Alexandro na lateral esquerda, Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo e os 4 atacantes, Estevão, Rodrigo, Matheus Cunha e Vini Júnior. Ancelotti reforçou que nenhum jogador está descartado para a Copa do Mundo e falou diretamente sobre Neymar. Ha recuperado, afortunadamente, da lesão que ha tenido. Agora tem 6 meses para jogar. A verdade é que o campeonato brasileiro para o 7 de dezembro, mas depois pode fazer vacações e depois, quando empieza de novo o campeonato brasileiro, tem o tempo para mostrar todas suas qualidades e também sua condição física. Esse foi o Jornal da Record. Fique agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você.